Bom, conforme eu anunciei, estamos de volta e agora para colocar aqui, conversar, bater um papo com o governador do estado do Maranhão, que gentilmente nos atendeu aqui nessa reestreia do Balsas Acontece. Está aqui o governador Flávio Dino. Prazer recebê-lo, governador. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Balsas Acontece. É um grande prazer, quero cumprimentar você, toda a equipe, desejar êxito nessa nova fase do programa e cumprimentar, acima de tudo, toda a população de Balsas e da região. Governador, inicialmente, lógico, o assunto do momento, né? Essa questão dessa pandemia que chegou no Brasil e que chegou nos estados e que chegou nos municípios e que, infelizmente, tem registrado muitas mortes no Brasil. O Maranhão aí a gente passou, infelizmente, de 2.000 mortes. E eu queria, porque existem situações diferentes em cada região do estado. São Luís, por exemplo, graças a Deus, diminuiu o número de pessoas que estão de contágio, etc., depois de um lockdown. Outras regiões aumentaram. Eu queria que o senhor nos desse um panorama do estado a respeito dessa doença, governador. Nós ainda estamos numa fase de crescimento da pandemia no Brasil. É um dos países do mundo, junto com os Estados Unidos, em que, infelizmente, ainda há essa tendência. Há alguns especialistas que falam, inclusive, que nós teremos o alongamento dessa doença até o próximo ano, ou seja, não teremos um momento em que vamos zerar os indicadores, até que se descubra a vacina. Nós teríamos um quadro, portanto, de atenção permanente, daquilo que os especialistas chamam de quarentena intermitente, ou seja, você vai e volta no que se refere a medidas restritivas de acordo com as necessidades epidemiológicas. O governo do Maranhão tem acompanhado todo esse debate em nível mundial, em nível nacional, e adotado aquelas medidas que nos cabem, sobretudo o cuidado com a rede assistencial. Graças a Deus tivemos a possibilidade de, há alguns anos atrás, inaugurar o Hospital Regional de Balsas, que foi decisivo agora com a instalação de leitos de UTI, ampliação de leitos de UTI, além de termos uma estreita parceria com a Prefeitura Municipal de Balsas, além dos demais municípios da região. Isso fez com que a região sul tem até aqui indicadores mais baixos do que outras regiões do Maranhão. Isso é um dado positivo. É uma letalidade baixa e nós vamos continuar cuidando. Nós temos contato permanente com todas as regiões para que não aconteça nenhum tipo de elevação ou de descontrole, como nós já vimos em outras partes do Brasil. Provavelmente, Cadu, nós teremos que manter essa rede assistencial mobilizada até o próximo ano, quando, se Deus quiser, teremos a vacina, que aí será a solução mundial definitiva para este problema. Agora, governador, especialistas, cientistas chegam a afirmar que mais de 80% dos casos das mortes por Covid-19, os pacientes ou as vítimas tinham algum tipo de doença, comorbidades, como é conhecido. Questões de diabetes, hipertensão, etc. Eu sei que às vezes não vale a pena a gente chorar o leite derramado, mas a gente precisa entender e aprender, inclusive, com esses problemas. O senhor acha que se as prefeituras municipais, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, fizessem de fato o dever de casa nos programas de saúde da família, no acompanhamento da questão da diabetes, da hipertensão, teríamos um número reduzido de mortes no Brasil, governador? Não há dúvida de que esses fatores, chamadas comorbidades, são decisivas no que se refere ao indicador morte. Não para que as pessoas adoeçam ou não, é muito importante esclarecer isso. Quando nós estratificamos a população maranhense que já teve caso confirmado de coronavírus, nós temos milhares de pessoas jovens, porque às vezes há uma ideia falsa de que jovem, que criança ou que um adulto de meia idade não pega coronavírus. Pega sim. E, infelizmente, inclusive, muitos têm um desfecho indesejável, o desfecho do óbito, exatamente em razão da comorbidade. Então, não há dúvida. O atendimento da chamada atenção básica
é decisivo. Isso de um modo geral. Nesse caso do coronavírus também, nós inclusive tivemos que em algumas regiões do Maranhão instalar ambulatórios para fazer atenção básica. Exatamente onde havia maior carência, nós instalamos ambulatórios nos nossos hospitais regionais para poder ajudar, porque concordamos que a atenção básica é decisiva. Agora, nós temos uma letalidade maranhense abaixo da média brasileira, o que mostra que, de um modo geral, a rede assistencial do Maranhão tem se saído bem nesse imenso, gigantesco desafio que nós estamos travando. Agora, além do que o governo do estado, os esforços que são feitos, a questão de recursos, inclusive inauguração de novos hospitais, a gente viu, está vendo essa situação aí, né, entregando novos hospitais para a comunidade do estado, os recursos também municipais que são investidos, esses recursos se juntando aos recursos federais direcionados para a Covid, no que diz respeito à aquisição de respiradores, no que diz respeito a máscaras, álcool em gel, etc. Isso tem sido suficiente para combater essa doença no estado? Nós temos, graças a Deus, na imensa maioria dos municípios, tido essa sinergia, ou seja, a união positiva de recursos municipais, estaduais e federais. Esse é o objetivo. No nosso caso, sempre aplicando com muita transparência e muita correção o dinheiro público. Ontem mesmo, nessas semanas pretéritas, houve um novo ranking da Transparência Internacional, que é uma entidade que atua em vários países, mostrando o Maranhão com a nota ótima, com uma das melhores notas do país de transparência, de correção no gasto do dinheiro público. E esse é o caminho, porque com isso nós conseguimos fazer muito mais. Nós tivemos um dos maiores índices de multiplicação de leitos no Brasil. Quando nós começamos, Cadu, essa crise, nós lidávamos com 232 leitos exclusivos para o coronavírus. Chegamos a ter 1.750, então uma multiplicação por 8 da nossa rede. É claro que agora, como você mencionou há pouco, com o refluxo em São Luís, nós já estamos voltando a atender outras patologias, cirurgias eletivas, etc. Mas isso mostra a importância desse esforço conjunto, porque como a sabedoria popular diz, a união faz a força. Bom, e de alguma forma, né, pós-Covid, logo depois que, se Deus quiser, isso tão logo passe, com a vinda da vacina, inclusive está sendo estudada, porque para se saber a eficácia dessa vacina, quantas doses, no sentido de 6 em 6 meses, de ano em ano ou não, etc. Enfim, até isso chegar, mas que depois, uma vez resolvida essa questão da Covid, o senhor acha que o estado do Maranhão vai estar bem servido de equipamentos no que diz respeito à saúde, devido a esse grande investimento que foi feito? Chegamos ao governo, só havia leitos de UTI estaduais praticamente em São Luís. E nós hoje temos em todas as regiões, inclusive na cidade de Balsas, no sul do Maranhão. Esse esforço agora foi intensificado, nós tivemos 13 inaugurações em 100 dias, e essa rede é um legado positivo, um legado que fica para um sistema que já gerou ano passado um investimento da ordem de 2 bilhões de reais. Foi quanto o governo do Maranhão, só o governo, fora prefeituras. O governo do Maranhão, em 2019, investiu 2 bilhões de reais em saúde, abaixo apenas de educação, porque as vinculações constitucionais são diferentes. No caso, é importante prestar contas a toda a população do sul do Maranhão, especialmente da cidade de Balsas. O parâmetro constitucional para a saúde é de 12% das receitas. O Maranhão, ano passado, gastou 20% a mais daquilo que a Constituição manda. Nós gastamos quase 15%, ou seja, mais de 20% a mais do que a Constituição Federal fixa como referência. E esse comprometimento, como você diz, irá continuar. Agora mesmo em Balsas, nós tivemos a implantação agora da diálise por conta do coronavírus, e esse é um legado que ficará, porque
eu tenho esse compromisso de implantar a hemodiálise de modo definitivo na cidade de Balsas. O senhor tem mais ou menos uma data, governador, para essa boa notícia para os moradores de Balsas, mais ou menos de forma definitiva, quando isso deve funcionar aqui? Nós vamos continuar o serviço que já está sendo feito para o coronavírus e ele vai ser ampliado. As obras, inclusive, estão sendo realizadas no Hospital Regional de Balsas, de modo que o serviço irá continuar e ser ampliado. Tão logo a pandemia do coronavírus diminua, porque, obviamente, nós, nesse momento, temos que focar nesse desafio que está em primeiro plano em nível nacional, em todo o Brasil.